Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu tô muito animada, esse vídeo significa muito pra mim, porque eu acho que há anos eu procrastino compartilhar as minhas ideias na internet por nenhum motivo importante, aparente, que não seja vergonha, medo de julgamento ou coisas do tipo. Mas muito da pessoa que eu me tornei e muito da forma como eu me moldo veio através de outras pessoas que tiveram a coragem que eu não tive. Então, eu tomei a decisão de deixar isso de lado e começar a introduzir da forma que eu consigo, da forma que eu posso no momento, e procurando ideias de como começar isso, eu decidi, por que não, um dos hobbies que eu mais gosto, que é a leitura. Eu sou uma leitora assídua há 10 anos e eu acho que não existe nada que tenha me ajudado mais no meu desenvolvimento pessoal do que livros. E procurando ideias sobre o que começar a falar, eu pensei, por que não leitura, que é o que eu mais gosto. A ideia não é original minha, eu peguei do canal da Camila Zen. Eu já estou no meu segundo livro com ela, o primeiro foi O Milagre da Manhã e o segundo Yoga para Nervosos. E eu pensei em fazer isso também, então vamos lá. Bom, eu tô com pouquíssimos livros aqui na Polônia e eu pensei que para introduzir, para experimentar, seria interessante começar com alguma coisa pequena. E o único livro pequeno que eu tenho aqui agora é esse. Praticando o Poder do Agora. Eu ainda não li ele, nunca li ele. Pelo que eu entendi, ele é ensinamentos essenciais, um resumão do livro O Poder do Agora. Eu tenho ele há muitos anos, nunca li nem O Poder do Agora, nem esse. Mas pensando também no momento da minha vida que eu tô agora, eu acho que ele faz muito sentido e é algo que eu tô precisando ler e eu espero que você esteja precisando também. Eu recomendo que você escute esse vídeo como se fosse um podcast, por exemplo. Então, aí na sua rotina da manhã, quando você tem que preparar o seu café, cuidar da sua pele, dos seus dentes, da sua cama, ou então no seu caminho para o trabalho, para a escola, ao invés de ficar rolando o feed das redes sociais infinitamente, por que não fazer uma leitura sem ter exatamente que ler ou que adquirir o livro? Então, obrigada, internet, que nos dá essa oportunidade. O livro é bem pequenininho, eu não sei como a leitura vai render, mas eu acredito que ela poderá ser dividida em umas 3, 4 partes, talvez, para não ficar um vídeo tão longo. Então, vamos lá. Esse livro é um nome um pouco difícil. Eckhart Tolle, eu acho que é isso. E ele é o autor do livro O Poder do Agora, como eu disse. É um livro com mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. E com certeza você já ouviu falar, você já conhece, ou pelo menos já viu a capa dele por aí. Introdução. O Poder do Agora, em pouco tempo, já demonstrou ser um dos maiores livros espirituais escritos na atualidade. Ele contém uma força que vai além das palavras e pode nos conduzir a um lugar de grande serenidade, acima dos nossos pensamentos. Um lugar em que os problemas criados por nossas mentes se dissolvem e onde descobrimos o que significa criar uma vida de liberdade. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante no futuro. Ela está disponível agora. Não importa quem você seja ou onde quer que esteja, Eckhart Tolle ensina como se libertar da escravidão da mente, entrar no estado iluminado de consciência e mantê-lo vivo na vida cotidiana. Praticando o Poder do Agora é uma seleção cuidadosa de trechos extraídos de O Poder do Agora. Ele serve como uma excelente introdução aos ensinamentos do autor, além de mostrar de forma objetiva práticas específicas e chaves que revelam como descobrir e alcançar a graça, o bem-estar e a iluminação. Basta acalmar os pensamentos e olhar, no momento presente, o mundo diante de nós. Leia este livro devagar, ou apenas abra-o ao acaso. Reflita sobre suas palavras e, talvez com o tempo, ou quem sabe imediatamente, descubra algo que leve a uma mudança em sua vida. Você vai encontrar força e habilidade
para mudar e elevar não só a sua vida, mas também o mundo. Essa força está aqui, agora, nesse momento, a sagrada presença do seu ser. Está aqui, agora, não em um futuro distante. Um lugar em nosso interior que está e sempre estará além das turbulências da vida. Um mundo de serenidade além das palavras, de alegria que não tem oponentes. Está em suas mãos. Descubra o poder do agora. Parte 1. Acessando o poder do agora. Quando a nossa consciência se volta para o exterior, a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Capítulo 1. Ser e iluminação. Existe uma vida única, eterna e sempre presente, além das muitas e inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Muitas pessoas empregam a palavra Deus para descrevê-la, mas eu costumo chamá-la de ser. Tanto Deus quanto ser são palavras que não explicam nada. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível finito a uma identidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. O ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdade natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo como a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada o ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em uma unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. O maior obstáculo para vivenciar essa realidade é a identificação com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. A identificação com a mente cria uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva.
Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso. E passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando você percebe que não é a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que você começa a observar o pensador, ativa um nível mais alto de consciência. Começa a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebe também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. Você começa a acordar. Libertando-se da sua mente. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a ouvir a voz na sua cabeça, tanto quanto puder. Preste atenção principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Toda hora eu tô olhando pra tela pra conferir se ainda tá gravando, porque eu não sei nessa câmera quanto tempo ela permite que o vídeo seja gravado. Então, eu vou dar umas olhadinhas de vez em quando. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar de lá de dentro, uma sutil emanação de alegria que é a alegria do ser. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas e muito mais despertos do que no estado de identificação com a mente. Estamos presentes por inteiro. Isso também eleva a frequência vibracional do campo energético que dá vida ao corpo físico. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso.
Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Gostei. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se bastante consciente no momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas não sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesmo. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato com a água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar no seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir, sem errar, o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo de pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Eu ainda não sou completamente praticante desse poder do agora, mas esses conceitos desse livro, acredito eu, que eles já estejam bem disseminados na internet, então não é difícil que você escute alguma coisa e ela soe familiar para você, algum conceito, né? Por exemplo, esse de se desassociar da sua mente. E é curioso porque eu comecei a praticar esse último parágrafo aqui há uns tempos atrás, principalmente com coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Tipo, quebrar alguma coisa, deixar alguma coisa cair, perder um transporte, ou essas coisas do dia a dia que às vezes dão errado pra gente e a gente costuma xingar ou reagir àquilo de uma forma negativa, criando uma energia negativa em volta da gente, do nosso dia, daquele momento. E quando você vive ali no presente e aprende a se desassociar daquele fato externo e sim enxergar aquilo como observador, você aprende a não se identificar com aquela coisa, a achar soluções mais rápidas e, como ele disse aqui, sorrir pra dentro da sua própria cabeça, tipo, por que eu tô ligando pra uma coisa tão pequena? Isso definitivamente não merece ser levado a sério, não merece estragar nem sequer segundos do meu dia. Próximo, iluminação, elevando-se acima do pensamento. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseadas em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe, só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter o passado vivo porque pensa que sem eles não seríamos ninguém. E se projeta para o futuro para
assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado, um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. Observe a sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma serenidade interior. Quando usamos de fato as nossas mentes e, em especial, quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Emoção, a reação do corpo à mente. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Quanto mais identificado estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presente estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quiser conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta o seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definida sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observe uma emoção assim observar uma emoção assim é o mesmo que ouvir ou observar um pensamento. A diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser.
Aqui agora tá indo pro capítulo 2. Mas ele é curtinho. Então eu vou até o capítulo 3 e o resto a gente deixa para outro vídeo. Capítulo 2, a origem do medo. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego regerá as nossas vidas. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade compulsiva de estar certo em algum argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, correrá um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso, e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de termos sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a originar-se de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenham cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. À luz de sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, se não quer acrescentar mais nada ao resíduo do sofrimento do passado que ainda vive em você, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O fim da ilusão do tempo. A chave do segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para.
a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso no tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e realização. Ambos são ilusões. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Porque o agora é a coisa mais importante que existe. Primeiramente, porque é a única coisa, é tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constantemente. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área temporal e amorfa do ser. Você alguma vez já vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. E é isso por hoje. São conceitos muito interessantes. Talvez você já tenha escutado sobre essa questão de estar no presente, mas às vezes o óbvio, a gente não consegue compreender muito bem o óbvio, né? O que é estar no presente? O que é viver agora? O que é não se identificar com o passado e não pensar muito no futuro? Lendo e na teoria parece muito fácil, mas na prática é um pouco mais complicado, né? A gente vai continuar a leitura e a gente vai descobrir como fazer isso juntos. Eu vou postar um vídeo por semana, cada um em torno de 20 a 40 minutos, vamos ver como é que a leitura vai fluir. E se é muito para você ficar 20, 30 minutos parada, escutando um vídeo, talvez você pode fazer isso enquanto pratica alguma outra atividade. Apenas não perca a leitura. E até a próxima!